uma conotação espiritual muito forte, que ele fala do amor de Jesus para a igreja. Ele fala do rei Salomão, e ele começa assim: Cântico dos Cânticos de Salomão. Quem era Salomão? Filho de Davi, que reinou sobre Israel. O nome Salomão significa paz, pacífico. O rei da paz. Olha que interessante. Quem é Jesus? O príncipe da paz. Amém, queridos? Então existe uma analogia, existe uma identificação de Salomão aqui com Jesus neste livro. E a palavra sulamita é o feminino de Salomão, que também significa paz, pacífica. E Jesus, ele fala isso lá em Mateus, no Sermão da Montanha. Mateus e Lucas falam sobre isso, que Jesus fala assim, que são bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante. Então é uma aproximação, é um amor que os envolve. E todo relacionamento, queridas, precisa de intimidade. É um livro que fala de intimidade. Todo relacionamento. Quando você se apaixona por alguém, quando você... Estou falando humanamente, né? Você se apaixona, um casal, né? O marido se apaixona, um homem se apaixona por uma mulher. Qual é a intenção deles? Chegar na intimidade, não é verdade? Isso é natural do ser humano. Deus criou Eva para Adão, para ficar junto, para ter intimidade com Adão, e juntos eles formarem uma família. Então é essa intimidade que gera frutos. É sobre isso que Deus fala conosco, a sua igreja. E eu vou gravar, depois eu vou colocar no meu canal, compartilho com vocês. Semanalmente eu vou colocar um episódio aqui do Cântico dos Cânticos. Ele tem muita revelação, mas muita revelação na palavra para nós, como igreja, como a noiva do Senhor Jesus. Mas hoje eu vou falar de relacionamento. Vou falar de relacionamento de homem com mulher, marido e esposa. É muito interessante o que a gente vai falar sobre isso, porque é um livro que fala de intimidade. Então ele começa assim... Cântico dos Cânticos, né, de Salomão. Existem muitos cânticos na Bíblia, queridos. Muitos cânticos. Os livros de Salmos, todinhos, são 150 cânticos. Cânticos de adoração a Deus, cânticos de guerra, quando Davi escrevia, quando ele estava fugindo dos inimigos, se escondendo, pedindo, tem misericórdia de mim, ó Deus, né? A minha alma está batida, angustiada até a morte. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. São cânticos. Eles escreveram isso. Ele cantava, ele tocava a sua harpa e cantava. Nós vemos só a letra, mas existem cânticos, né? E hoje em dia as pessoas fazem cânticos dos salmos. Mas Salomão aqui, ele fala que este é o cântico dos cânticos. Ele não é apenas um cântico. Ele é o cântico dos cânticos. Ele já começa o livro assim. De Salomão, do rei. Então, é um cântico de amor. É um cântico profundo que fala de relacionamento. Como você deve se relacionar. O nosso relacionamento com Deus, ele está linkado com o nosso relacionamento com o homem. É como se fosse a cruz. Você se relaciona com Deus e você se relaciona com os homens, com as pessoas ao seu redor. O teu relacionamento, Jesus ele fala isso, que ele resume todos os mandamentos em 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Depois ele fala, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos que nos relacionar. E esse livro ele fala de intimidade, é um livro de intimidade. Coisas que eles fazem na intimidade. Ela fala para ele, me leva para as suas recâmaras, eu quero te conhecer mais. E eles começam a tecer elogios uns para os outros. E ele, no segundo versículo, primeiro ele fala que é o cântico dos cânticos. Depois ele fala assim, beije-me ele, é a noiva falando para o noivo. Beije-me ele com os beijos da sua boca. Pois melhor é o seu amor do que o vinho. Que profundo. Ela, uma mulher totalmente apaixonada pelo rei. Diz que Salomão, ele se vestiu de um camponês, ele era o rei, mas ele se veste de camponês para ver como é que estava o andamento das coisas no seu reino. E ele chega numa plantação ali de vinho, uma plantação de vinho e de vinho, uma vinha, né? Plantação de uvas, desculpa. E ele começa a passear lá vestido de pastor, como se fosse um pastor de ovelhas. Quando ele olha essa mulher, ela olha para ele
e os dois se apaixonam e começam um relacionamento. E ele toma essa mulher para ele, né? Era uma virgem, uma moça pura. E eu quero falar dela para vocês. Ela começa assim, beije-me com os beijos da sua boca. O beijo fala do quê, queridos? Intimidade. Você só vai beijar uma pessoa na boca se você tiver muita intimidade com ela. Você não sai beijando. Hoje em dia, infelizmente, o mundo está virado, né? Mas o propósito de Deus, né, para o ser humano, o beijo na boca é o começo de um relacionamento sexual, né? Você só beija na boca, aquele beijo mesmo para valer, quando você quer de língua, né? Quando você quer uma intimidade maior. Você não sai beijando de língua qualquer um. Existem costumes por aí, né? E lá no Oriente, cada lugar que você beija tem um significado, tem uma importância. Por exemplo, quando você beija a mão, você está se colocando debaixo da autoridade daquela pessoa. Existem várias maneiras, né, de você interpretar um beijo. Então, Jesus falava, né, que o apóstolo Paulo falava que nós temos que cumprimentar uns aos outros com ósculo santo. O que é ósculo? Beijo santo, beijo, né? Quando a gente se cumprimenta, né, no Brasil tem os que cumprimentam com 2 beijinhos, né, os cariocas, aqui é um só. E quando você vai cumprimentar um carioca, você fica assim, né? Dá 2 ou dá 1? Costumes. Na Rússia, os homens se beijam na boca. Que loucura, né? Cada um tem o seu costume. Amém? Mas o beijo mesmo é o começo de uma intimidade. E ela fala assim, melhor é o seu amor do que o vinho. O que o vinho faz com a gente? O vinho deixa a gente alegre, o vinho deixa a gente relaxado, né? O vinho deixa você feliz, Davi, contente. É quando você toma um pouquinho, né? Quando você exagera, aí você começa a fazer besteira. Mas o vinho, quando você ama, quando você está apaixonado, é muito melhor do que você beber. Quando você está com a pessoa amada, que você tem admiração, que você respeita, que você quer estar junto, você nem pensa em tomar vinho, porque aquilo já te satisfaz. O apóstolo Paulo fala lá no livro, na palavra, numa das cartas, não me lembro agora, ele diz assim, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe por que ele fala isso? Porque melhor o amor de Deus do que o vinho. Que melhor é o teu amor do que o vinho na minha vida. É muito melhor, quando você está na presença de Deus, você não quer saber de vinho, porque o vinho, se você toma muito, depois você passa mal, dói o estômago, se sente mal, pode, dependendo da quantidade, você sente enjoo, vontade de vomitar, enfim. Mas o amor do Senhor não. Quando você se enche do Espírito Santo, você está cheia de paz, de alegria, de amor, de esperança. É muito bom estar com o Senhor. Mas nós vamos falar aqui dessa intimidade, né? Num casamento. A primeira coisa que quando um casal começa a esfriar no seu relacionamento, o que é? Eles param de se beijar. Presta atenção, como anda o seu casamento? Você ainda beija seu marido? com aquela mesma paixão que você tinha no começo, quando vocês eram casados? O amor não pode esfriar, queridos. É tão lindo ver um casalzinho de velhinho já mesmo, né? 80 anos, 90, sei lá, se amando, se beijando. Né? Às vezes vem uns vídeos tão lindos que eu até me toca, sabe? Eu choro, porque eu acho tão lindo. Os dois ali enamorados, o velhinho se despedindo da sua velhinha. Eu quero morrer assim. Né? Eu falei pro Túlio, quem será? Agora já tá naquela fase, né? Quem será que vai primeiro, hein? Se eu for, você vai chorar por mim. Eu vou chorar por você, mas a gente vai se alegrar porque a gente vai se encontrar, né? A gente tem essa esperança. É muito bom a gente estar junto, né? Porque quando você passa, você vira ali a curva dos 60, né? Aí você já começa a fazer assim, né? Oh! Mas o Senhor nos dá a unção da juventude, amém, queridos? Oh, glória a Deus! Então, a primeira coisa que acontece, né, num casamento quando está esfriando, é essa falta de intimidade. Você tem conversado com seu marido, você tem dialogado com ele, aberto seu coração, porque às vezes a gente está tão cansada, né? O marido chega, você dá comida, vamos dormir. Hoje em dia, com esse celularzinho poderoso na mão, então acabou a conversa. Acaba a conversa, cada um vira para o seu lado e fica lá no seu celular, né? Outro dia, a gente está vivendo uns tempos difíceis, né? E a gente recebe muita mensagem, muita coisa. E outro dia, ontem mesmo,
A gente deitou e cada um pegou seu celular e a gente começou ali, um jogar pro outro os vídeos que estava recebendo. Toma esse aí. Olha o que está acontecendo, recebe esse aí. Ai, meu Deus, olha não sei o quê. Vamos orar. Eu falei, meu Deus, nós estamos do lado do outro. Mas amém, vamos lá, né? Mas a gente não pode deixar isso atrapalhar nosso relacionamento. Não falando só de casamento, só mas assim, como anda o seu relacionamento com suas amigas, com seus amigos? Como anda o relacionamento com seus pais, com seus filhos? Porque uma coisa é você, com seus irmãos na fé. A igreja é a nossa família da fé. A igreja é o nosso círculo de família. Porque às vezes a gente tem no irmão em Cristo uma pessoa mais chegada mesmo do que um irmão de carne, de sangue. Às vezes a gente tem uma amiga tão chegada que só de você olhar ela já sabe tudo que você está passando, o que você está precisando. Não precisa dizer nada, só pelo olhar você já detecta como é que ela está, como é que ela não está, se está precisando de ajuda. E hoje a vida está tão confusa, está tão corrida, não é mesmo? A gente nunca encontra tempo para nada, né? Para se ver, para se relacionar. Eu estou falando isso para mim também. A gente se fecha, depois da pandemia a gente se fechou. É ou não é? A gente se fechou dentro de casa, com medo de se relacionar. Outro dia veio um boato aí de que o Covid tá pegando de novo. Aí eu cheguei na igreja, gente, não vou beijar, né? Que tá dando Covid. Todo mundo com medo, todo mundo apavorado. O que o inimigo... Nós estamos vivendo no final dos tempos. O inimigo está fazendo exatamente isso. Ele quer nos distanciar. Mas o Senhor, o propósito de Deus de criar o homem e a mulher para ter intimidade, porque nessa intimidade nós buscamos a intimidade com o Senhor. Essa intimidade que nós temos aqui é um protótipo da intimidade que a gente tem que ter com o Senhor. Paulo fala isso na carta aos Efésios. Ele compara o relacionamento do homem e da mulher com o seu relacionamento com Deus. Você quer conhecer a Deus? Conheça mais de perto o seu cônjuge. É essa intimidade que Deus quer ter com você. Amém, queridos? Amém. É esse amor. Então, aí ela continua aqui. Eu vou pegar alguns versículos, tá? Porque hoje o tempo é curto. Mas eu vou pegar alguns versículos dessa mulher que me marcaram. E que marcam a nossa vida. Porque nós estamos aqui. O propósito desse estudo é que essas mulheres nos ensinam como sermos mulheres melhores. Amém, queridos? Amém. Então, vamos lá. Quando ela fala... Beije-me com um beijo da sua boca, ela está querendo intimidade, comunhão conjugal, romantismo, um ser parte do outro. Amém? Pensa nisso, minha amada. Como é que está o seu relacionamento com o seu esposo? Né? Agora nós vamos falar um pouco de casamento. Como que está o seu relacionamento? Você tem chamado ele para conversar? Você tem chamado para ele para compartilhar o que você está sentindo? É importante você parar tudo no seu dia. Quando ele chega cansado do trabalho, para tudo, senta com ele, olha no olho. Às vezes a gente não tem tempo de olhar nos olhos das pessoas. Você está com o marido, né? Ah, ele está aqui mesmo. Mas você não olha no olho, você não conversa. Você não olha lá na profundidade do olho dele. Queridos, olhar no olho é uma explosão, hein? Vai por mim. Se prepara, se arruma, fica bem cheirosa. Começa a olhar bem de pertinho nos olhos do teu marido. Ah, meu Deus, não tem maior incentivo para uma relação do que isso. Olhe nos olhos. A gente às vezes não olha nos olhos do nosso amado. E aí depois ela diz assim no versículo 3. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Aqui quando ela fala que o unguento, né, o perfume, um perfume derramado é o teu nome. A Bíblia fala de exalarmos o bom perfume de Cristo, amém? Aqui está falando da reputação, do caráter, das atitudes dele. Que o unguento dele, como um unguento derramado, é o nome dele. A reputação dele era tão forte que se espalhava pelas virgens, sobre a igreja. As pessoas se lembram do caráter de alguém quando você tem um caráter forte, uma personalidade marcante, quando você anda na verdade, na justiça, você é amado. Eu tenho visto, né, tenho acompanhado aí o pessoal, né, a gente tem que colocar no que a gente está vivendo, né?
o nosso presidente Bolsonaro, ele é muito amado por todos, né? Por todos que são de Deus, todos que amam a justiça, enfim, né? Aqueles que amam a verdade, amam a vida dele. E eu costumo dizer, não é idolatria, né? Porque ele é um homem falho como nós, mas a gente vê claramente que Deus levantou esse homem com força, enfim, com mão forte, sofreu atentado e tal. Aí eu vi aí a gente vai, às vezes ele coloca os vídeos lá e vai todo mundo ali, fala, presidente, eu não aguento mais. Volta logo, pelo amor de Deus, nós estamos sofrendo. Eu não aguento mais ouvir falar de Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Porque como a gente honrava Davi, as pessoas honravam Davi, que era um homem levantado por Deus, forte, que vencia as batalhas, estão honrando esse homem. E eu achei engraçado, né, que outro dia eu recebi um áudio, hoje a gente está recebendo um monte de coisa, né? E um rapaz falou assim, meu Deus, se esse Bolsonaro fosse 30 anos mais jovem, eu estava perdido. Porque é Bolsonaro pra cá, é Bolsonaro pra lá, não sei o quê. A gente só fala disso, só fala dele, né? Por quê? Porque foi um homem que peitou contra o sistema. Ele teve coragem, ousadia, falou, vou lá, vou enfrentar isso aí. Ele não tem medo de nada. Paraquedista do exército. Se joga pra morte toda, cada salto dele é um jogo pra, né? Pode ser que eu morra hoje. Tá nem aí, né? Mas ele peitou esse sistema corrupto. Então, queridas, é um caráter que se espalha, é um bom perfume que se espalha. Estou falando dos dias de hoje, mas se a gente pensar em Jesus, o amor, o olhar, as atitudes, a entrega, isso se espalha pela eternidade, queridas. E isso está disponível para nós. Você como mulher, você tem espalhado bom perfume? Um unguento derramado, você tem mostrado esse caráter por onde você passa, minha amada? Porque você é um pequeno Cristo, cristão é pequeno Cristo. Você também é uma ungida do Senhor. Como você tem expressado essas atitudes? No teu casamento, no teu relacionamento, com os teus amigos, com a tua igreja, no teu trabalho. Você tem derramado esse unguento para que as pessoas olhem para você e vejam algo diferente, algo que elas anseiam e desejam. Como você tem derramado esse unguento no momento de dor, de luta, no momento de tristeza? Você entra na guerra ou você é a pacificadora? Né? Isso é para a gente pensar. Então, a sua reputação tem um bom cheiro que se espalha entre todas as mulheres. Amém, queridos? Amém. Versículo 4. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Os retos te amam. Isso aqui é muito profundo. Porque ela não está falando dela. Eu vou me alegrar, eu vou me regozijar em ti. Ela está falando nós, né? A igreja. Para Jesus. Aliás, a Sulamita está falando para o seu amado. Leva-me tu e correremos após ti. Aqui essa mulher mostra uma liderança. Mas uma liderança suave. O tempo todo no livro você fala para ela fala para ele, vem meu amado, me leva, faz isso, faz aquilo. Mas ela fala de um jeito que o homem vai fazer, que o homem vai se render. É o jeito como você fala. Às vezes a gente não tem jeito para falar com as pessoas. Às vezes a gente... tem um provérbio que diz, né, como maçãs de prata em salvas de ouro, né? Assim são as palavras ditas. Acha aí para mim, Mariana, alguém? Por favor. São as palavras ditas no tempo certo, na hora certa, bem colocadas. Amém? Até a Mara acha aqui, né? Então, queridas, nós temos que saber falar. Temos que saber exercer nossa liderança com suavidade, com amor. Não com gentileza. 25:11. Provérbios 25:11. Pode ler, por favor. Provérbios 25:11. Deixa eu ver se eu tenho aqui, que aí o pessoal aqui escuta também. Provérbios, deve estar passando aí na sua tela. 25:11, já está na tela. 25:11 diz assim: maçãs. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Amém? Na hora certa, com gentileza.
Nenhum homem gosta de ser comandado por mulher, querida. Eu sou casada com um e tenho 5 filhos e agora netos. Isso eu te digo com toda a propriedade. Homem não gosta de ser comandado por mulher. Se o homem tem uma mulher mandona em casa, misericórdia. Das duas, ou vocês vão viver em pé de guerra, ou ele vai desistir de você, ele só não vai te deixar, ele vai simplesmente se anular. E o casamento desanda. É isso que acontece. Então nós temos que saber como lidar, saber como falar, saber, temos gentileza. Às vezes a gente quer muito uma coisa, mas a gente não sabe como chegar no marido. Chega com gentileza, chega com carinho, com amor, na hora certa. Não vai pedir as coisas para ele quando ele estiver ocupado lá ou assistindo futebol. A pior coisa do mundo é quando o homem está focado no negócio, vem a mulher e começa... Saiba o tempo certo de falar. Amém, queridos? Então é uma submissão de amor, é uma entrega, não é uma submissão imposta, exigida. Amém? Mas é a forma como você trata as pessoas. Você vai conseguir tirar muitas coisas dos seus relacionamentos sabendo a hora certa para falar, tendo gentileza e amor no jeito de falar. Amém? Versículo 5. Isso aqui eu acho demais. Ela diz assim: eu sou morena, porém formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Uau! Ela fala também no versículo, Cânticos capítulo 2, versículo 1, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Que percepção dela mesma ela tinha, não? Que autoestima! Eu sou morena, mas eu sou linda. Porque ela era diferente das outras. Nós vamos entender já, porque é um outro ponto que eu quero falar com vocês. Ela era morena porque a pele dela era curtida pelo sol, de tanto trabalhar no campo. Ela vivia no meio de pessoas brancas. E aí a pele dela se escureceu um pouco, e aquilo ficou, ela destoou das outras. Então ela falava assim, eu sou morena, a minha pele tá estragadinha. Realmente a minha também tá, né? Tanto tomar sol. A nossa pele estraga, fica enrugada, né? A bênção. Mas ela fala assim, eu sou morena, eu tô com a minha pele estragada, curtida pelo sol. Isso aqui também tem muito significado espiritual, queridos. Mas eu sou formosa. Eu sou linda, gente. Ó, filhas de Jerusalém. E ela se compara com as tendas lá de Quedar, que eram lindas. E com as cortinas de Salomão. Porque Salomão era o homem mais magnífico da terra. As coisas que ele fazia, né, no templo, o reinado dele, era tudo lindo, maravilhoso. A rainha de Sabá veio lá da Etiópia para ver aquilo que Salomão estava fazendo. E ela falou assim, eu já ouvi falar muito de você, mas as coisas que você... O que os meus olhos estão vendo excedem as maravilhas que eu escutei de você. Você superou. Que coisa maravilhosa. Então ela se compara com essas maravilhas. Que autoestima, hein, gente? Ô, glória! Como é que anda a sua autoestima, meninas? Como é que vocês estão aí de autoestima? O que vocês têm falado de vocês mesmos, né? Ela fala que ela, aqui no cântico, às vezes as pessoas falam que é Jesus falando dele, né? Não é ela mesmo. Eu sou como a rosa de Saron e o lírio dos vales. Depois no meu estudo lá eu vou explicar para vocês direitinho o que significa isso. Então, a maneira como você, também existe algo espiritual muito forte. Jesus falou que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. A maneira como você enxerga, como você se enxerga, os outros vão te enxergar. Você está entendendo? Se você vive se depreciando, eu não presto pra nada, eu tô gorda, eu não vou sair de casa. Você acaba ficando em casa, você não sai, porque você se sente gorda, você se sente um lixo, você sente isso, você sente aquilo. Não, você tem que olhar, mesmo se você estiver cheinha, se olha no espelho e fala, eu sou linda. Jesus me ama. Eu sou princesa do Senhor. Amém? Como é que Jesus falava dele? Falava de si próprio. Jesus sabia quem ele era em Deus. Ele sabia exatamente. E ele não ficava com falsa modéstia. Ele falava o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus dizia, eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Então
Então Jesus sabia exatamente o que ele é. E ele era tudo isso. E ele se fez pó, ele se fez carne. Ele habitou entre nós, ele ressuscitou, ele morreu por você para te fazer isso tudo, queridas. Para fazer você amada. Para fazer você a filha do rei da glória. Glória. Você é a filha do rei. Se você é a filha do rei, você é uma princesa. Você é a filha do dono do mundo. Se valoriza, querida. Você é uma embaixatriz do reino de Deus. Eu fiz até aqui uma lista. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em você. Então para de se depreciar. Para de se achar ruim, burra, ignorante. Não! Você tem o Espírito Santo. Às vezes você não se relaciona porque você acha que não tem conteúdo, que você não sabe falar. Deixa o Espírito Santo te encher, você vai ver o conteúdo que ele vai colocar dentro de você. Amém, minha amada? Você é a noiva do Cordeiro. Essa sulamita aqui é você, minha querida. Jesus, quando olha para você, ele fala: vem, amada minha, pomba minha. Nós vamos falar disso já já. Você é herdeira e co-herdeira com Cristo. Tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia, querido. Não estou inventando, não. O Senhor te fez co-herdeira com Cristo. Você está assentada nas regiões celestes. Com Cristo, reinando com Ele. Acima de principados e potestades. Do que você tem medo, minha amada? Você está acima de principados e potestades. Quando o inferno se levanta, pisa na cabeça dele. Pega essa palavra poderosa e declara para o diabo quem você é. Amém? Amém. Você é nação santa, geração eleita. Sacerdócio real. Uau! Amém. Sacerdócio real. Você pode entrar na presença do Senhor no momento que você quiser. Ele está lá de braços abertos para te receber. Você é santa. Você não, o pecado não faz parte de você. Você tem o poder de rejeitar o pecado. Aleluia. Você é a coluna de um palácio. Oh, aleluia. Coluna de um palácio. Imagina aqueles palácios lá do Templo de Salomão, aquelas coisas douradas, bonitas, né? Cheio de rococó. Uau! Isso é o que você é, minha irmã. Você é linda, você é poderosa. Você é amada do seu Pai. Você é tão amada que o Senhor Jesus enviou o filho dele mais velho para morrer no teu lugar, para te fazer filha também. Você quer amor maior que esse? Ele não poupou o seu filho, o seu único filho, que se tornou o primogênito de todos nós. Aleluia, obrigada, Jesus. Você é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Você é limpa dos seus pecados. Você é a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Você é a preferida dele. Você é a preferida dele. Aleluia. Você é escolhida de Deus. Você é escolhida para um propósito. Escolhida para uma missão. Deus te escolheu. Aleluia. Você é cidadã dos céus. E eu tenho tantos atributos que nós podemos falar de novo. Você é luz do mundo e sal nesta terra. Jesus falou isso. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então toma posse disso, dessa verdade. Você é morena, tua pele está curtida pelo sol, as ruguinhas aparecendo, está calejada. Você tá meio cansada, abatida, tá meio resmunguenta, né? Porque a gente vai ficando velha, vai ficando resmunguenta, chata, né? A menopausa, né? Os hormônios. A gente fica... Mas você é linda! Não deixa, se olha no espelho e fala: você é linda, você é preciosa, se cuida, realça a tua beleza. Amém, querida? Passa lá um batonzinho. Fica linda para o seu marido quando ele chegar em casa te ver. Não fica com a camiseta do político, pelo amor de Deus. Né? Se arruma, fica cheirosa. Amém? Para quando o teu marido chegar em casa, ele tem que ter um motivo para voltar para casa. Quero ver minha mulherzinha. Aí você pode estar olhando para mim assim: mas eu estou velha, meu marido, não importa. Seja. É o que tem para hoje. É, lógico, é o que tem para hoje. Amém, queridas? Oh, glória! Então,
Essas outras vozes que estão te depreciando, faz elas se calar em nome de Jesus. Essas outras vozes que falam que você não é especial, que você não presta para nada, que você nunca vai dar certo, cala isso tudo em nome de Jesus, porque você tem autoridade no nome de Jesus para calar isso tudo, amém? Eu sou morena, mas eu sou formosa. Ó, filha de Jerusalém, pode falar o que vocês quiserem, eu me acho linda, eu sou amada do meu pai, e se o meu pai me ama, tô nem aí, né? Tem quem goste. Ai, mas você é isso, você é aquilo. Tem quem goste. Meu pai gosta de mim. Mesmo que seu marido te foi embora e te largou sozinho, tem quem goste. O meu Deus me ama. O meu Jesus morreu por mim. Eu sou especial. Amém, querida? Aí ela fala assim, ó, isso aqui é algo muito importante também que eu quero compartilhar com vocês. Ela continua dizendo assim no versículo 6. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. O quanto segredo tem neste versículo. Por que ela era morena? Porque o sol da justiça resplandeceu sobre ela. Vocês estão entendendo, queridos? E por conta disso, os irmãos ficaram com inveja dela. Porque ela tinha a luz do sol brilhando sobre ela. E os irmãos se indignaram contra ela. E fizeram com que ela fosse a guarda das vinhas. Fizeram com que ela tomasse conta de coisas que não era para ela tomar conta. Isso acontece na nossa vida também. Às vezes você é uma pessoa que tem luz, que tem brilho próprio, uma pessoa iluminada por Jesus. Isso vai causar inveja nas pessoas. E o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para que você perca este brilho. Vocês estão entendendo, amados? Fazendo com que você pegue para si coisas que não é para você pegar. Com que você assuma responsabilidades que não é para você assumir. Com que você se doe para coisas que não é para você se doar. Por isso que nós temos que estar conectadas com o Senhor. Saber aquilo que Ele planejou para nós. Porque quando a gente está centrada naquilo que Deus mandou a gente fazer, a gente vai ficar feliz, a gente vai dar fruto, vai produzir. Então ela fala, não olhes para eu ser morena. Que o sol resplandeceu sobre mim. Ela diz que o sol resplandeceu, não que o sol acabou com ela, não. O sol resplandeceu, Jesus. Mas os filhos da minha mãe, quem são os filhos da mãe? Os irmãos. Os nossos irmãos em Cristo. Às vezes colocam carga nas nossas costas maior do que a gente pode suportar. Às vezes você está lá... Às vezes Deus não, às vezes as pessoas chegam para nós e tiram tudo que a gente tem, chupam aqui na jugular, suga tudo. E a gente fica lá se doando. A pessoa vai embora e nem compartilha as bênçãos que ganhou com você. Nem conta as bênçãos. A pessoa fala. Às vezes você está lá aconselhando uma pessoa que está com o casamento detonado. E você fica lá tomando a carga dela, ora por ela, jejua por ela, e todo o teu casamento você deixa de cuidar, porque você está cuidando do casamento da outra. Cuidado, queridas, tudo tem que ter equilíbrio na nossa vida. Ministerialmente, o que Deus chamou você para fazer, faça aquilo com excelência, não tome mais coisas. É a mesma coisa que você está lá comendo a sua comidinha no seu pratinho, né? Aí chega uma pessoa e fala, segura meu prato. Tá. Aí você para de comer porque você está segurando o prato da outra. Aí vem outro e fala, você pode segurar meu prato aqui? Tá bom. Pode segurar meu prato? Posso. Quando você vê que está cheio de prato, você pode acabar quebrando tudo. Você parou de comer do seu para ajudar o outro e você entra vai pro brejo, como diz aí, né? O ditado popular. Então, queridas, quando você não sabe dizer não, você vira refém das pessoas. Sabia disso? Aprenda a dizer não. Aprenda a falar, não, é até aqui. Eu só posso ir até aqui. Porque é confortável para os outros você ficar sempre dizendo sim. Aquela lá, pode contar com ela, pau para toda obra. Né, Mariana? Essa até hora da madrugada, vamos lá. Tô brincando, que a Mariana fazia propaganda enganosa. Brincadeira. Brincadeira. Mas assim, a gente às vezes, a gente não sabe dizer não para as pessoas. E vai deixando os outros montarem nas costas. Quando você vê, você não tem mais a tua vida própria.
O teu primeiro chamado, o teu primeiro ministério é a tua família, a tua casa, é teu marido. Você que é casado é teu marido. Os teus filhos vêm em segundo lugar. Aí sim você vai cuidar da igreja. Porque como é que pode uma pessoa cuidar da casa dos outros se ela não cuida bem da dela? Como é que você pode pastorear se você não sabe pastorear os seus? Então, queridas, eis aqui uma pessoa que já viveu tudo isso. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu já tive no meu momento que eu doava mais para os outros, e deixei minha casa, depois acordei, fui lá cuidar da minha casa para poder cuidar dos outros. A gente não vai agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém reclamando da gente. Mas sempre. Sempre. Hoje eu estou de azul marinho, tem gente que odeia azul marinho. Por que você não está de vermelho? Porque eu gosto de vermelho. Ah, não, é vermelho é da esquerda, eu prefiro verde e amarelo. Né? É assim. Então, assim, você sempre vai ser criticado. Outro dia eu botei uma blusinha vermelha, tava frio, né? E eu tenho uma blusa vermelha que eu amo. Aí eu pus a minha blusinha vermelha, meu sapatinho vermelho para combinar, calça jeans e fui sair. Aí eu falei pro meu filho, tchau, filho, tô indo. E foi o primeiro dia das manifestações. Né? Aí eu ia lá em Barueri, tá lá perto ali, naquela região. Mãe, você vai sair de casa desse jeito? Você tem certeza? Vai não, mãe. É mesmo? É melhor você tirar, mãe. Senão os patriotas vão te engolir lá. Então, queridas, a gente não vai agradar todo mundo. Tudo que você faz, sempre vai ter alguém que vai reclamar de alguma coisa. Então você tem que fechar os teus ouvidos para isso e fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Não, saiba dizer não. Porque o não vai fazer muito bem. Sabia que vamos pegar o exemplo de Jesus? Primeiro não dele, para quem que foi? Vamos ver se alguém sabe e conhece a Bíblia. Qual foi o primeiro não de Jesus aí, minha gente? Põe nos comentários, eu não vou ver, mas a Mara tá vendo. Vê se alguém acertou aí. A irmã aqui acertou. Foi pra mãe dele. Foi pra mãe dele. Pra mãe. Mãe. Né? Ele ficou com a mamãe dele 30 anos, porque 30 anos era a idade lá, já falei isso aqui milhares de vezes. Era a idade da maturidade, que a pessoa podia sair de casa para viver a vida dela. Hoje é 18, infelizmente, mas naquela época era 30. Jesus obedeceu os pais por 30 anos, ficou ali com a mamãe 30 anos. Quando ele fez 30 anos, ele foi batizado e foi fazer o primeiro milagre num casamento. Aí a mamãe chega e fala, ih, Jesus, ó, filhinho, acabou. Ih, tira o som aí. Fala, filhinho, acabou o vinho. Faz alguma coisa, aqueles milagres que você fazia lá em casa. Então, faz alguma coisa, meu filho. Não, mãe, o que eu tenho contigo, mulher? Ele não fala nem mãe. Ele vira pra ela e fala, o que eu tenho contigo, mulher? Não chegou a minha hora ainda. Agora eu vou obedecer meu pai. Uau! Se fosse uma mãe mimimi, ia falar, ai, grosso, né? Eu vi falando isso pro meu filho, ai, grosso. Não fala assim também, né? Mas a gente tem que entender que a gente tem um propósito nessa terra. A gente tem uma missão nessa terra como servo de Deus. Então, as outras vozes, você quer agradar todo mundo? Você não vai agradar todo mundo. Tira isso da sua cabeça. Você não vai agradar todo mundo. Se alguém vier reclamar com você, fala assim, o que eu posso fazer? Fala com Deus. Fala com Deus. Meu limite é esse aqui, ó. Eu vou até aqui. Daqui não passa, não dá, é impossível. Amém, queridas? Amém. Então, saiba dizer não. Não fica refém dos outros. Porque, olha, é muito fácil para os outros, quando sabem que você é o faz tudo, é o topa tudo, é o bombril. Aí vira, né? Aí fala, chama ela lá. Ela vai resolver. Vai, você vai lá, equilibrando. Não, eu tenho que fazer, porque senão ele vai ficar chateado comigo. Aí vai ficar triste comigo. Não sei o quê. Que triste, chateado, fazer o quê? Você tem o teu limite. Importa agradar a Deus, exatamente. Então, versículo 13. Ô, glória! Só terminando aqui, né? Tem muita gente hoje que sofre de estresse, pânico, ansiedade, tudo por causa disso. Por querer agradar os outros. Por ficar refém dos outros. Quantas doenças emocionais a gente tem hoje em dia? Eu estava vendo outro dia, entrou um vídeo para mim sobre... tem um nome, eu esqueci. Mas é o estresse ao extremo. A pessoa era uma jornalista famosa que ficava de madrugada, de noite, trabalho, até que ela estava tendo o coração e problema e tudo.
O médico falou para ela, para tudo que você está fazendo. Vai cuidar da sua vida. A pessoa não consegue desligar a mente, você vai dormir, a mente está lá. Eu já passei por fase assim. A mente fica... Você não consegue, você dorme, acorda. E isso é o estresse, é o pânico, é a ansiedade, porque você não sabe dizer não para as pessoas. Versículo 3, o meu amado é para mim como um ramalhete de mirra posto entre meus seios. Isso aqui é um exemplo de vários elogios que ela tece para o marido dela. Vários elogios. E ele para ela. Nós somos movidos a elogios, sabia? Que palavras de incentivo, de ânimo. É importante isso. Quando você fica o tempo inteiro reclamando com o seu marido, chega uma hora que ele não vai aguentar mais, de tanta reclamação. Ninguém aguenta, gente. Viver do lado de uma pessoa murmuradora, ninguém aguenta. Presta atenção aí se você está sozinha, se você não tem amigos, tem alguma coisa errada com você. Porque Deus nos fez para andarmos em comunhão, para andarmos juntos com as pessoas. Olha, gente, não é fácil não. Eu convivo com muitas pessoas. Eu tô crucificando, tava falando aqui pra Mara, né, que a gente tem um jeito igual de ser perfeccionista, gosta tudo retinho, tem meus toques, né, eu brinco, tem meus toques, não gosto de nada, tem que estar certinho aqui, ali, tudo, né, e eu tava falando pra ela, eu tenho que crucificar minha carne direto, pra eu poder conviver com as pessoas. Tem muita coisa que eu falo, deixa torto mesmo, não vou nem olhar pra isso, porque se eu olhar eu vou ficar, ai, tá torto, né, tô nem aí, por quê? Isso vai me consumir, vai me matar, é uma luta constante contra a nossa carne. O pessoal do coral da igreja me conhece. Quando eu faço algum espetáculo, uma coral, uma cantada, bota tudo certinho. As pessoas, tem que estar tudo certinho, os homens, tudo alinhadinho. O cenário, tem que estar tudo bonitinho, senão, ai, né? Só que chega na hora as coisas não acontecem, né? Aí você fala, quer saber? Tá bom. Que nem aquela piada, né? Quando eu era criança, eu ria com essa piada, porque era assim. O Cebolinha tinha 5 cabelos, né? Aí chegava a mãe, mas o Cebolinha tá descabelado. Aí ele tirava um fio, botava 2 pro lado, 2 pro outro. Tá bom, agora tá. Aí ele descabelava de novo. Aí caiu um fio, né? Aí ela, Cebolinha, teu cabelo tá descabelado. Aí ele ia lá, tirava um, botava um pro lado, outro pro outro. Aí passou o tempo, caiu aquele, ficou um só. Cebolinha, tá descabelado. Ah, deixa assim mesmo. Deixa descabelado mesmo. Ah, piada idiota que eu não sei contar. Mas quando eu era criança. Então é assim, você não vai poder agradar todo mundo. Não adianta. Amém, queridos? Aprenda que é elogiar. Elogia. Fala coisas boas. Por mais que você... Olha no olho. Eu fiz um curso chamado Aliança, que é para o casamento. É um curso que trata de cura interior do casal. É o mesmo, é a continuação do Casados para Sempre. Você faz o casamento para gente, depois faz a aliança. E nesse curso tem a parte que você aprende com a palavra, depois você tem a dinâmica. Então você senta na frente do seu marido, joelhinho com joelhinho, sentadinho os dois, e tem que olhar no olho. E quando eu fiz esse curso, eu tava com ele, né, os dois, podia se ver, né. Eu tinha muita mágoa, enfim. Aí eu sentado com o joelhinho, os dois, de mão dada, olhando um pro olho do outro. Não consegui olhar no olho dele. E o pastor, olha no olho. Aí falava assim, fala um elogio. O que você acha? Eu não saía, não tinha elogio para sair. Só tinha raiva aqui dentro, rancor, mágoa, né? Tem que ter alguma coisa. Lembra de quando vocês conheceram, começa a falar. E o meu marido sempre me quebrou, né? Porque ele sempre... Você é isso, você é aquilo, você é lindo, maravilhoso. E eu falei, como é que ele pode achar isso tudo de mim se eu tô azeda? Aí eu me constrangia, eu falei assim, eu tô azeda, como é que ele fala que eu sou isso, meu Deus do céu? Ele tá sendo cínico. Ele está olhando olhos de Jesus. Exatamente, que aquilo foi me quebrantando. E a gente foi indo lá nesse exercício e falando e tal, e a gente começa a lembrar quando a gente casou, como é que era, o amor, a paixão. Acabou os dois chorando, e um se abraçando o outro, se beijando. Não preciso nem contar como é que terminou a noite, né, minha gente? Então, é um exercício, querido. Exercício. Você tem que aprender a elogiar, porque quando você... É que nem o teu relacionamento com Deus. Quando você começa a louvar a Deus, porque louvor é elogio. Quando você louva a Deus, você está elogiando. O Senhor é grande,
forte, o Senhor é poderoso, o Senhor abriu o mar vermelho para o povo passar, o Senhor tem todo o poder nas suas mãos, o Senhor é o sol da justiça, o Senhor brilha e tal. Quando você começa a adorar e tecer elogios para Deus, você vai vendo a grandeza dele, você vai vendo a tua pequenez, você vai vendo que o seu problema não é nada. Você, o Senhor tudo pode. É uma coisa você elogiar o teu amado, as pessoas que você... Por isso que Jesus fala que nós temos que orar pelos aqueles que nos perseguem e abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Porque isso é um treinamento, vai fazendo você ficar igual Jesus. Quando Judas chegou para ele, depois de o trair, de entregar ele para os inimigos, o que Jesus falou para ele aqui? Aqui vens, amigo. Chama ele de amigo, traidor de amigo. Então, queridas, aprendam. Mas eu tô com raiva dele. Experimenta. Eu vi uma história com o pastor Cláudio Duarte, muito engraçada, né? Que ela foi no advogado e falou, quero me separar. Aí, não aguento meu marido disse aquilo, mas eu quero que ele fique com muita raiva de mim, eu quero que ele me odeie, tem que fazer arranca tudo dele, não sei o quê. Tá bom. Só que eu tenho antes de fazer isso, eu tenho uma tática, aí sim, você tem que fazer isso antes de se separar, porque aí vai dar certo. Tá bom, o que eu tenho que fazer? Você começa aí eu não sei contar as histórias, gente, mas era assim. Você chega pro seu marido, você vai ficar 1 mês fazendo isso. Se arruma pra ele, seja boazinha, tudo que ele te falar que te ofende, você fala ao contrário. Aquilo que ele falar que é ruim pra você, você fala que é bom. Faz uma comida boa pra ele, tal. E cada dia esse advogado dava uma tarefa pra ela. E foi passando. Depois de 1 mês, ela chegou e falou assim, eu não quero mais me separar dele. Partiu dela, entendeu? Ela falou assim, eu não quero mais me separar do meu marido. Mas o que aconteceu? Eu me apaixonei por ele de novo. Aquilo que o homem semear, aquilo ele vai colher. Gálatas capítulo 6. Amém, queridos? Amém. Você quer colher um casamento abençoado? Você quer um relacionamento abençoado com seus amigos, com suas amigas, com seus parentes, com as suas irmãs? Semeia, engole esse sapo, né? Passa a vaselina e vai, acredita e vai, sabe? Profetiza na vida dele aquilo que você quer que ele seja e ele vai ser. É difícil? Pisa no teu orgulho. Amém? Amém. Capítulo 2, versículo 3, está acabando. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Isso aqui é altamente erótico, né, gente? Se a gente for pensar ali no negócio ali, né? Aí ele diz assim no versículo 6, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Tem um versículo que ele fala do umbigo dela, de derramar vinho no umbigo dela, enfim. É um livro erótico? Mas tem simbolismo espiritual? Tem, muito. Agora, isso aqui está falando que ela preparava o ambiente de intimidade com seu esposo. Se você ler o livro de Cantares, ela se perfumava, ela perfumava o lugar onde ela estava, a cama para receber. Aprenda a fazer isso com o seu marido, com as pessoas que te cercam também. Prepare o ambiente. Você vai receber alguém na sua casa, perfuma, arruma, dá o melhor. A tua louça que você tem guardada desde o dia do teu casamento, usa no dia a dia pro teu marido, pra tua casa. Eu gosto de ter a mesa arrumada todos os dias, bonita mesmo. É ruim você come aí, botar de qualquer jeito. Não. Que todos os dias tem que ter esse carinho. É um carinho, é um agrado. Quando a coisa é feita de qualquer jeito, eles estranham. Aqui em casa é assim. Quando eles é um negócio mal feito assim, é difícil, né? Mas às vezes eles falam, aconteceu alguma coisa aqui. Que sempre tem que estar arrumado, sempre tem que estar bonito, agradável, gostoso, cheiroso. Prepara. Tá na tua mão essa habilidade, querido. O homem não é colorido, o homem não sabe fazer. Se você vê esses homens que são separados, entra na casa deles, você vê o chiqueiro que é. Eles não sabem conviver sem uma mulher. Amém? Cantares 7:6. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Isso o amado fala para sua amada.
Como é que você tem sido para o seu amado aprazível, amor em delícias? Você está cuidando do seu marido bem cuidado? Você está dando conta do serviço em casa? Se você não der conta, ele vai procurar o serviço extra lá na rua. Ele vai contratar os de fora. É verdade, querido. Faz tudo o que tem que fazer com ele, para que ele volte, para que ele saia satisfeito. E volte louquinho para cair no teu colo, para colocar o ramalhete de mirras entre teus seios. É isso. Nós temos que ser agradáveis. Às vezes dá vontade de esganar, né? Mas vai louvar. Põe um louvor na tua casa. Ora antes, por que não? Imagina, na hora da relação, Deus nem quer ver. Que é isso? Ele te fez para isso? Ele te formou para isso? Ora antes. Senhor, abençoa. Tenha romance com o seu marido. É tão bom isso, querido. Volta ao primeiro amor. É muito bom. Lá em Provérbios 27, versículo 7, diz assim: a alma farta pisa o favo de mel. A alma que está saciada, tá nem aí com o favo de mel, pisa, sai andando em cima. Mas a alma faminta, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Se você deixar o teu marido insatisfeito, não reclama quando ele vier com alguém lá, né, de fora. Então, aprenda a tomar a iniciativa de fazer o melhor para o teu marido. E, finalmente, versículo 14 do capítulo 2, ele diz assim: pomba minha, que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Tua voz é doce. Pomba minha. Quando ele fala de pomba, que pomba leva a gente a pensar em algo singelo, em algo gentil, em algo puro, porque você não vê pomba catando lixo, você não vê pomba comendo carniça, né? A pomba, ela é um animalzinho simples, dócil, meigo. Como é que é o piadinho dela? Ela é discreta, ela é suave. Amém? Você lembrou do filme, né? Do calma. A pomba, ela é delicada, ela é simples. E é um bichinho vulnerável também. Então, ele fala para ela assim: deixa eu ouvir a tua voz. Aquela vozinha, aquela sua voz doce. Não aquela voz, já chegou em casa? Nem acabei de arrumar, né? Caramba, porque você demorou, chegou tarde, hein? Já fiz isso várias vezes. Meu marido, quando eu fazia isso, ele travava na porta, assim. Tipo, né? Pra te sustentar. Demorou, hein? E às vezes, hoje em dia, é até engraçado que hoje em dia eu falo, puxa, demorou, mas eu falo assim, puxa, pegou trânsito, né, alguma coisa? Mas não no sentido, nossa, você demorou. Aí ele, para de novo. Eu falei, não, eu tô falando na boa. Tá com saudade. Tá com saudade, amor. Porque de tanto que eu falei, já... Então tem mulher que misericórdia, grita com o marido, berra, xinga, ninguém aguenta. Sabe o que a Bíblia diz dessas? Vamos lá, mulherada. Anota aí, bota na porta da geladeira. Provérbios 27:15. O gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. É que nem um gotejar. Plim, 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 plim. Mulher chata que o tempo inteiro está reclamando. Né? Outro dia, faz tempo isso, né? Meu filho pegou, mãe, vou jogar um sneaker pra você, mãe. Você tá muito chata. Porque eu ficava lá. Provérbios 21:19. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Resolve isso aí, queridas, antes do marido chegar. Resolve. Antes dele morar no deserto. É verdade. Teve marido que saiu de casa e foi morar sozinho no lixão. E a mulher ficou sozinha. Ai, me abandonou, não sei porquê. Ninguém abandona assim, não sei porquê. Tem um motivo, gente. Né? O enfeite
enfeite delas, 1 Pedro 3, 3, 4, o enfeite delas não seja o exterior, no frisar de cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem interior, encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Manso e quieto. Assim você vai ganhar o teu marido. 1 Pedro, esse texto mesmo fala que se a mulher quer ganhar o marido, ela tem que ter esse espírito aí. Não é muito falando, é de boca fechada. Espírito quieto, espírito manso. Amém? Lá no versículo 15 diz assim: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Querida, Deus te fez para você ser a pombinha do seu marido, não a raposinha que acaba com as vinhas. A raposinha que acaba com as vinhas, que acaba com o fruto daquilo que vocês construíram juntos. Tem mulher que fala tanto, que reclama tanto, que põe tudo a perder. Tudo aquilo que você está falando, fazendo da sua vida e construindo a tua família e tal, é um ataque histérico aí, sabe? Se resolve, tá na TPM, vai tomar lá um Buscopan, um remédio para dor de cabeça, vai cantar louvor para se alegrar, entendeu? Vai orar, porque o louvor às vezes é melhor da oração. Você põe o louvor aí na casa e vai, ó, tua vida muda. Quando você começa a engrandecer ao Senhor, se trata antes do teu marido chegar em casa. Vai se resolver. Se você tem uma reunião importante, algo para falar, vai sair com uma amiga, não vai despejar em cima dela as tuas coisas. Não é lógico que às vezes tem momento que a gente precisa de um ombro amigo, né? Mas prepara a tua amiga para isso. Hoje eu não tô bem, me ajuda aí, eu tô precisando de ajuda, eu preciso de colo hoje. Aí a pessoa já está preparada. Mas não vai para um almoço com a amiga, aquela coisa gostosa, uma reunião, né? Tá todo mundo feliz, aí você começa, ai, porque aquele marido, aquele coisa. Sabe? Prepara o ambiente. Se você seja suave no tratar. Amém, queridas? Tem gente que faz mal às vezes. Tem gente, não seja raposa, seja pomba. Amém? Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, a raposinha, derruba com as suas próprias mãos. Derruba tudo por onde passa. Amém? E por último, versículo 10 do capítulo... Não pus o capítulo. Oh, Jesus, acho que é capítulo 7, versículo 10. Não. Capítulo 8, talvez? Capítulo 8, versículo 10. Diz assim: eu sou um muro e os meus seios são como as suas torres. Uau, é muito sensual nesse livro aqui. Então eu era a seus olhos como aquela que acha paz. Por que Deus te deu 2 seios? Né? A minha netinha, quando ela vem dormir, ela quer se acolchombrar aqui, né? Ela quer algo fofinho para ela dormir. Acho tão engraçado que eu ponho ela aqui, ela vem, põe a cabecinha aqui. Para que Deus te deu 2 seios, mulher? Para você acalentar, para você abraçar. Teu marido, quando ele está com você tem que ser a paz dele. Sulamita significa pacificadora. Pacífica. Amém? Aonde o teu marido encontra paz? Lá no deserto? Ou nos teus seios? Como ela disse, do seio vem o quê? Alimento. Alimento para os teus filhos. Eu me emociono toda vez que eu vejo uma criança. Eu amamentei meus filhos, cada um amamentei 1 ano. Que sensação maravilhosa. Que sensação deliciosa. Você vê aquele bebezinho no teu peito, mamando, você alimentando ele, saindo de você, vida para ele. E a mãozinha dele pegando o seu dedão assim. Que coisa deliciosa. Quando eu vejo uma mãe amamentando, eu choro, que eu acho lindo demais. É lindo. É uma coisa, não dá para explicar, porque ali no teu seio, teu filho encontra paz. Teu marido encontra paz. Os homens querem encontrar paz nas suas esposas. Você tem sido a pacificadora? Você tem sido aquela que coloca fogo? Falei muito de casadas, né? Agora para solteiras, vai lá no capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 8. Ela fala assim: não desperte o amor até que ele queira. E eu termino aqui. Não desperte o amor até que ele queira. Mulher que está solteira,
Existe a hora certa para você ter intimidade com seu marido, é depois de ter feito uma aliança com ele. Porque enquanto você está se relacionando por aí, você está trazendo mágoa para dentro de si. Quanto mais parceiros você tiver, mais quebrada por dentro você vai ficar. Porque você vai começar a comparar um com o outro. Você vai começar a desejar aquilo que o outro não tinha, que o outro tinha, que o outro não tinha. Você vai se quebrando toda por dentro. Quando Deus fala que Ele fez um homem para uma mulher, Ele nos fez inteiros. Ele sabe como é que nós somos por dentro e por fora. Não é só da parte física. Ele está falando do teu interior. Quando você tem muitos parceiros, você se quebra, você se destrói por dentro. Mas quando você tem um só, é a pureza que vai reinar no seu casamento do começo ao fim. Deus fez o sexo, sim, para o casamento. Ali você aproveita, você se delicia. Leia esse livro inteiro, que você vai ver como é que Deus quer o teu relacionamento. Por isso que ele está na Bíblia, ele está no meio da Bíblia. Se apaixone pelo seu marido. Mas, marido, não vá para os finalmente antes de você se casar. Hoje em dia está tudo deturpado, mas é o princípio de todas as coisas. As veredas antigas é aquilo que Deus quer para nós, os caminhos antigos, aquilo que Ele preparou para nós. Amém, queridas? Seja uma sulamita, seja uma pacificadora, seja uma pombinha. O tempo inteiro o rei chama a sulamita de pomba, pomba minha. Né? Você me traz paz, a tua voz é suave, eu quero ouvir a tua voz. Teu marido fala, eu quero ouvir a tua voz. Ou ele fala pra você, fica quieta, eu não aguento mais ouvir a tua voz. Né? Então, amadas, nós temos que ser assim. Amém? Vamos buscar essa graça do Senhor. De sermos como sulamita, uma pacificadora. Aguarda aí que eu logo vou fazer um estudo sobre cantares e vou colocá-la no meu canal e aí eu compartilho com vocês.